Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hartmann aqui. Então, hoje começa a Eurocopa, com o primeiro jogo sendo Turquia e Itália no Estádio Olímpico de Roma, depois da cerimônia de abertura, e já vai ter as duas seleções em campo. Hoje o vídeo, como eu disse uns dias atrás, será sobre algumas seleções que tinham tudo para vencer a Euro e não venceram. Aqui eu vou colocar algumas seleções em específico e vou falar de 2000, ou no caso do século XXI, de 2000 até a última Euro em 2016. Em 2000, três seleções eram candidatíssimas e fortes, que no caso a França foi campeã. As seguintes seleções eram Itália, Inglaterra e Holanda. A seleção da Itália, vice-campeã, tinha uma baita de uma seleção. Já estou falando aqui que eu tenho cola, porque não vou conseguir lembrar todos os jogadores. Mas falando uma base, o Buffon, que foi cortado, seria o titular, e o reserva era seu imediato Francesco Touro, ou seja, uma baita de uma reserva. Tinha na zaga o capitão da equipe, Maldini Cannavaro, que era inclusive um dos principais zagueiros e defensores da época da Itália. O Maldini, acredito que nessa ele jogou lateral esquerdo, que ainda tinha o Alessandro Nesta também, o Nesta para jogar na zaga, tinha o Ferrara para lateral direita, tinha o Negro, Albertini, Inzaghi, Del Piero, Totti, que acabou ganhando posição do Del Piero nessa Euro. Ou seja, tinha uma seleção fortíssima para ganhar essa Euro. Tinha uma seleção muito boa. E acabou sendo vice-campeão, perdendo para a França, que foi a base de campeão em 98. Seleção, essa França, inclusive, foi uma das melhores seleções que o mundo viu jogar. Tinha ainda para o reserva no todo, tinha o Abbiati e o Antonioli, que era goleiro da época da Roma e jogava junto com o Totti. Ou seja, tinha, podemos dizer, né, a Itália muito forte, que veio anos depois tentar de novo mais um título e perdeu a Copa, perdeu no 2004 e foi tentando até ganhar a Copa de 2006. Tinha inclusive no banco do Inzaghi o Vincenzo Montella, também jogador da Roma. Ou seja, uma base fortíssima que acabou ficando com o vice-campeonato. A próxima seleção que eu falarei, olhando aqui a minha colinha, falar fonte a fonte, tudo, são alguns sites que eu procurei e está aqui tudo, é a seleção da Inglaterra. A Inglaterra, só para vocês terem noção do time que eles tinham nessa época, que inclusive eu considero de 2004 melhor que essa. Eles tinham, só para ter uma noção, Campbell para a zaga, David Seaman também no gol, os irmãos Gary e Phil Neville, que eram os laterais dessa seleção. Phil Neville também podendo fazer função de volante, que já ajudavam junto. Tinham Keane, Adams, Beckham, Scholes, Shearer, o Alan Shearer, o maior artilheiro da história da Premier League, Michael Owen, McManaman, o Southgate, que era um dos principais zagueiros da época no futebol inglês, Martin, goleiro Nigel Martin, Wright, Fowler, Guerra, o Guerra foi convocado, apesar de muito jovem, foi convocado e era um jogador em ascensão no Liverpool. Paul Ince, Weiss, Bubb, Heskey e Phillips. Essa seleção era muito boa, era uma das principais candidatas ao título também, pelo que estavam jogando todo mundo na Premier League. O Heskey, o Fowler e os principais atacantes do futebol inglês da época. McManaman, um dos principais meias, junto com Beckham, junto com Scholes, junto com o Phil Neville, que revezava na posição de lateral com o seu irmão, mas também jogava de volante, ou seja, uma seleção fortíssima, muito forte, que acabou sendo eliminada nessa Euro. E a última seleção não podia ser outra, só podia ser a Holanda. Só vamos pegar uma base da Holanda. Van der Sar, Heisiger, Stam, Frank de Boer e lateral esquerda Van Bronckhorst. Meio campo, Davids, Seedorf, Bergkamp, Philippe Cocu. Ataque, Roy Mackay e Patrick Kluivert. Ou podendo ser Van Hooijdonk ou Patrick Kluivert. Ou seja, uma seleção incrível da Holanda. Bergkamp sendo aquele meia, 10 clássico, jogava de terno. Dennis Bergkamp, junto com o Seedorf, sendo um dos principais jogadores, se não o principal jogador dessa época da Holanda.
Davids no auge da sua carreira, jogando pela Juventus. Felipe Cocu, incrível no Barcelona. Incrível. Frank de Boer também fantástico no Barcelona. Seu irmão Ronald de Boer, apesar de não ser tão bom como o seu irmão gêmeo Frank, era um outro baita de um jogador. Ou seja, tinha uma seleção fantástica. Ainda tinha o Ed De Goey, que se aposenta da seleção logo depois da Euro. De Goey, que foi titular da seleção na Copa de 94 e virou reserva a partir de 98. Ou seja, temos aqui uma seleção fortíssima. O banco também nem se fala. Tendo o Zenden, que jogava ponta, meia esquerda, extrema esquerda e lateral esquerdo. Zenden fazia 4 funções uma vez só. Tinha também o Marco Vermaas, sendo aquele jogador mais driblador da Holanda, aquele jogador mais que ia para frente, para o drible, para o combate, além de ser ambidestro, que era uma vantagem gigantesca sobre os demais adversários. Tinha o Bas Wilt, outro grande jogador dessa geração da Holanda. Aaron Winter, que era também outro grande jogador e um dos principais também dessa geração. Westerveld, Van Vonsen, Numan, ou seja, tinha sim uma seleção fortíssima que acabou sendo eliminado pela eventual vice-campeã Itália. E como eu disse, essas são as minhas principais 3 seleções que eram para tentar chegar ao título da Euro e não chegaram. A próxima edição, 2004, começando, claro, com a França. A França que caiu nas oitavas de final, acabou sendo eliminado pela eventual campeã Grécia. A França que tinha toda a base, uma parte de 98, Euro 2000 e parte do grupo que caiu na Copa de 2002. Só para ter uma noção, tinha para a defesa Bussel, que era uma novidade na seleção, Lizarazu, que era o titular da seleção há muito tempo, Vieira, Gallas, Makelele, Pires, Desailly, Sarra, Zidane, Victor, Henry, Silvestre, Rotin, Thuram, Barthez, que era o goleiro titular, um dos principais goleiros do país à época, Dacour, Pedretti, Sagnol, Trezeguet, Marley, Govou e Cooper, que era o reserva imediato do Barthez. Era uma seleção fortíssima, tanto que a formação titular, muita gente não deve lembrar, mas a formação titular nessa Euro era Barthez no gol, Sagnol, Thuram, Gallas e Silvestre, meio campo com Vieira, Makelele, Zidane e Pires. Sim, o Victor era banco do Pires até na seleção francesa, além de ser banco dele no Arsenal. O ataque, Henry e Trezeguet. Esse era o ataque da seleção francesa. E essa seleção foi bem nessa Euro, mas acabou caindo para a eventual campeã Grécia, que foi uma temporada fantástica na Grécia nessa Euro. A outra seleção era a própria seleção italiana, que vinha na sua primeira competição sem o seu eterno capitão Paolo Maldini. Inclusive, quem teve o trabalho de herdar a camisa 3 foi o Odo, lateral direito, e que trabalho de herdar essa camisa. Tinha uma seleção fortíssima também a Itália. Tinha para o gol Buffon, retornando à seleção depois de ter se lesionado na Euro de 2000, voltou para Euro 2004. Tinha o Angelo Peruzzi, que foi o terceiro goleiro agora, da Lazio, e era o terceiro porque também era reserva, que foi do Francesco Totti, que foi o titular da seleção na Euro de 2000. Tinha Ferrari, Del Piero, Totti, Gattuso, Buffon, Vieri, que era o principal atacante da seleção à época. O Vieri, inclusive, seria o titular da seleção na Copa de 2006. Sim, ele seria o titular. Só que devido lesão, antes da Copa da Alemanha, foi cortado e o Pippo Inzaghi foi chamado para o seu lugar. O Inzaghi nem iria em 2006 também por causa do Luca Toni. Estava incrível na Fiorentina. Ainda tinha o Perrotta, o Pirlo, Cassano, que era um jogador muito jovem, observado pela seleção e era uma promessa gigantesca. Di Vaio, Camoranesi, Fiore, o Nesta, que ainda era um dos principais zagueiros, Marco Materazzi, vindo para a seleção também e sendo campeão em 2006, inclusive. Ou seja, era uma seleção muito boa. Tinha um Panucci ainda para a lateral direita e, para terminar, tinha Cristiano Zanetti. Ou seja, era uma seleção italiana boa, que podia ter ganhado. O seu técnico é ninguém menos que Trapattoni, que foi o treinador na Copa
de 2002, Coreia e Japão, e o treinador na Euro. Saiu depois da eliminação da seleção na Euro 2004. Se ele ficasse, ele ganharia a Copa 2006, isso é com certeza absoluta. Possivelmente fazendo uma mudança aqui e ali, mas ganharia. Ou seja, é uma seleção que poderia ter ganho essa Euro, não foi longe, caiu na fase de grupos, que foi uma decepção muito grande. A outra seleção não podia ser outra. E essa aqui, como eu disse, era a mais sorte de 2000, que é a seleção da Inglaterra. A Inglaterra, só para vocês terem noção da base que esses caras tinham. No gol era o James, que era relegado ao terceiro goleiro e virou titular dessa seleção nessa Euro. James. Lateral direita, Gary Neville. Lateral esquerda, Ashley Cole e Wayne Bridge, que eles revezavam nessa posição. A zaga, Terry e Sol Campbell. O Rio Ferdinand foi cortado da seleção por problemas extracampo. O meio-campo só com Gerrard, Lampard, Becker e Scholes. Olha o meio-campo desses, pessoal. Olha esse meio-campo. Gerrard, Lampard, Becker e Scholes. Tinha aí o ataque com Michael Owen e Wayne Rooney. O Rooney que era uma promessa de ascensão da seleção inglesa e era o camisa 9. O Rooney era o camisa 9 e o camisa 10 à época de Michael Owen. Ou seja, era uma seleção fantástica. Uma geração que muita gente confiava que ganharia essa Euro. E o treinador era o Sven Göran Eriksson, que foi o treinador da seleção em 2002 na Copa e em 2006. Eu falo, inclusive, que essa seleção de 2006 era muito melhor que a de 2002. Tanto que Inglaterra e Brasil eram as principais seleções a ganhar essa Copa, que passasse daquele jogo que foi Brasil e Inglaterra. Em 2002 sairia o campeão. O Brasil ganhou, foi campeão. Não duvido que se a Inglaterra passasse, ganharia aquela Copa. E o capitaneado, claro, por David Beckham. Ou seja, é uma seleção fortíssima. Parte desses jogadores também vindo do Arsenal. De que Arsenal? Arsenal dos invictos, que ganhou o campeonato inglês, a Premier League, de maneira invicta. Como a seleção francesa, tinha alguns jogadores do Arsenal também. Para completar a seleção, tinha o Bridge, como eu disse, o Robinson, que era seu reserva, Phil Neville, King, Carragher, Nick Butt, Owen Hargreaves, Joe Cole, Dyer, Heskey, Walker e Vassell. Ou seja, jogadores que estavam na Copa de 2002 e alguns acrescentados para a Euro de 2004. O Guerra, que havia ficado de fora, voltou e depois foi para a Copa de 2006. Ou seja, tinha tudo para ganhar e perdeu para a seleção da casa, que é Portugal, perdendo nas quartas de final. Com Portugal também uma seleção fortíssima, né? Que é a próxima dessa lista. Portugal, que se não uma das principais candidatas, era a principal candidata. Dentre os principais jogadores da seleção, você tinha uns comandados por Felipão, bom pra caramba. Dentre eles, o goleiro Ricardo, que assumiu a posição do Vitor Bahia, que era campeão da Liga dos Campeões, o time do Porto. E o Vitor Bahia era muito esperado que ele fosse pelo que jogou na Liga dos Campeões. Tinha o Paulo Ferreira, Rui Jorge Andrade, Fernando Couto, que era o capitão da equipe e perdeu depois a posição de titular e a faixa de capitão para o Figo. Costinha, Figo, que era o principal jogador dessa seleção à época. Petit, Pauleta, Rui Costa, junto com Pauleta e Figo, era o principal jogador da seleção, contando também o Nuno Gomes, Simão Sabrosa, Kim, que era reserva imediato de Ricardo agora, Miguel, Nuno Valente, Beto, Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo, que ainda não era o Cristiano Ronaldo que conhecemos, Maniche, Thiago, Deco, brasileiro naturalizado, jogou muito essa Euro Deco, roubando a posição inclusive do Rui Costa, Moreira, goleiro reserva, e Helder Pochilho, ou seja, comandantes do Felipão fantásticos, mas que perdeu a Euro para a Grécia, perdendo inclusive 2 jogos, o primeiro 2-1 e a final de 1-0. A próxima é para mim também uma das mais fortes e que se passasse da Grécia seria campeã muito possível, que é a seleção da República Tcheca. A República Tcheca tinha uma base tão ferrenda que não é possível que essa seleção não tenha conseguido passar da fase de grupos em 2006 para a Copa da Alemanha. Dentre os jogadores, Petr Cech, Grigera na direita, Wifaluzzi e Rosenau, que eram os zagueiros titulares, tinha Jankulovski, Poborski, Kohler, que é o maior artilheiro da história da seleção, atacante de quase 2 metros de altura, Rosic, Nedved, Giranek, Milan Barros, Blazek, Kinski, ou seja, fantástica essa seleção, chegou à semi, perdeu para a Grécia e fez uma campanha histórica a seleção da República Tcheca, que hoje o país é chamado de Tchequia.
Vamos agora para Euro de 2008. A Euro de 2008 que tem algumas seleções boas e eu vou destacar principalmente duas. A Alemanha e a Itália. A França não vou destacar porque é quase que a mesma base da Euro de 2004, então não vou destacar tanto. Só alguns jogadores como o goleiro Mandanda, que estava sua primeira competição, e Anelka, que havia ficado de outras competições, voltou à seleção agora. Então, dentre os jogadores, a Alemanha foi a vice-campeã e já estava num novo trabalho com o Joachim Löw. Eu deixei a Alemanha de fora das últimas duas porque não tinha uma seleção tão boa como tinha a de 2006 e agora 2008. A de 2008 tinha algumas bases remanescentes, como o goleiro Lehmann, era possivelmente o único remanescente da Euro de 2004. Tinha o Mário Gomes, estava na sua primeira competição. Tinha o Neuville também, o Klose, Ballack, Trochowski, Schweinsteiger, Fritz, Friedrich, Frings, Lahm, Mertesacker, ou seja, o Podolski, que era a promessa ascendente, o Enke, que era o goleiro reserva e acabou lamentavelmente cometendo suicídio em 2009, e Metzelder, ou seja, era uma seleção boa, não era uma seleção ruim, e acabou perdendo para que é considerada uma das melhores seleções da história da Euro, que é a Espanha. A Espanha acabou ganhando, e ganhando muito bem essa Euro de 2008. A outra seleção, como eu disse, é a seleção italiana. Por quê? Era atual campeão do mundo, atual campeã da Copa do Mundo. E perdeu para a eventual campeã Espanha. Dentre os jogadores tinha o Del Piero, que era o capitão dessa seleção. Tinha o De Rossi, que tinha assumido a camisa 10 do Totti, que havia se aposentado. O Toni, que ainda defendia uma temporada muito boas pelo Bayern. Gattuso, Panucci, Grosso, Chiellini, que estava em sua primeira competição com a seleção italiana. Tinha um Gamberini, Barzali, Ambrosini, que nunca pôde disputar a Copa devido a algumas lesões que ele sofreu e acabou sendo preterido e ia sempre para Euro. Materazzi, que estava e foi sua última competição com a seleção. Perrotta, Quagliarella, Camoranesi, De Santis, que foi reserva. Cassano, que ficou de fora em 2006. E claro, Zambrotta. Ou seja, era uma seleção muito boa, era uma seleção que podia ter ganho, não ganhou por causa do treinador, que era o Donadoni, muito criticado, tanto que o Marcelo Lippe acabou retornando depois. Vou falar agora também da seleção portuguesa, vou fazer um breve comentário da seleção portuguesa, porque foi a última vez que o Felipão treinou a seleção portuguesa. Portugal tinha vários remanescentes de 2004 e 2006, mas muitos haviam se aposentado. Dentre os que se aposentaram, Pauleta, Rui Costa e Figo. Os principais jogadores dessa seleção haviam se aposentado. O único remanescente era o Nuno Gomes, e capitão da seleção. E Portugal não foi mal, foi bem. Só que acabou perdendo para a Alemanha nas quartas de final, 3-2, e a eliminação causou inclusive a demissão. Cristiano Ronaldo já era o melhor jogador da seleção nessa época e já cresceu da maneira que vocês conhecem. Vamos falar agora da Euro 2012, e a primeira seleção é a Alemanha, que foi eliminada para a Itália. Tinha toda a seleção de 2010, basicamente. Tinha o Neuer, que foi o titular, Gundogan, Schmelzer, Rhodes, Hummels, Khedira. Tinha alguns jogadores acrescentados, claro. Tinha Schweinsteiger, Ozil, Schürrle e Podolski, sendo camisa 10 dessa seleção, e Klose, apesar de já estar bem mais velho, mas era o Klose e era banco do Mário Gomes. Tinha o Thomas Müller, Batstuber, Bender, Lahm, Mertesacker e Kroos. Ou seja, uma seleção boa que chegou à semifinal e perdeu para a Itália de uma maneira até que surpreendente, com uma partida fantástica do Buffon, que para mim foi uma das melhores partidas que eu já vi do Buffon na vida. Outra seleção, além da seleção, era da França. E a França, muita gente esperava muito dessa seleção, porque era uma França recém sendo seu treinador, Raymond Domenech, que havia sido demitido depois da Copa de 2010 da África do Sul. Tinha Laurent Blanc como principal treinador e treinador da seleção. E tinha alguns jogadores que acabaram voltando à seleção e indo para sua primeira competição. Dentre eles, Benzema, que era o camisa 10, tinha o Nasri, Debuchy, Evra, Maxès, Cabaye, Ribéry, Valbuena, Giroud, etc, etc. Ou seja, jogadores bons
Uma seleção que caiu nas quartas de final, mas podia ter ganho essa Euro. Não ganhou por pouco. A próxima seleção, é claro, é a seleção italiana. E já comandada agora por Prandelli, que foi o técnico também da seleção na Copa de 14. A seleção italiana era uma seleção bem razoável. Tinha alguns jogadores muito bons, dentre eles o Buffon, claro, tinha o Chiellini, tinha o Maggio, tinha o Ogbonna, o Thiago Motta, Balzaretti, Abate e o principal jogador da seleção, os principais, o Cassano e o Balotelli. Essa seleção podia ter ganho essa Euro, chegou à final, levou, considerado a melhor Espanha de todos os tempos, um sacode de 4-0. Podia ter ganho, não ganhou, mas por pouco não ganhou. E a Itália vice-campeã com o Prandelli, que fez uma campanha fantástica nessa Euro. A próxima seleção é a seleção holandesa, e aqui é um adendo Holanda. Era atual vice-campeão do mundo e caiu na fase de grupos, caiu no grupo da morte com Alemanha e Portugal e passou essas duas seleções. A Holanda, que tinha basicamente todos os jogadores de 2010, praticamente todos os jogadores, e conseguiu cair na fase de grupos. Tinha Rafael van der Vaart, tinha Kuyt, o Kuyt, Van Persie, Sneijder, Robben, Van der Wiel, Stekelenburg, Heitinga, Mathiesen, Buma, Van Bommel, Nigel de Jong, Huntelaar, ou seja, uma seleção fantástica que caiu na fase de grupos. Van Persie, e aqui fazendo uma correção, ele era o principal atacante da Holanda nessa época. Correção que eu quero dizer é que ele era o titular e era o principal jogador da seleção, e a Holanda acabou caindo na fase de grupos, que foi muito surpreendente essa eliminação da Holanda, que era a atual vice-campeã. A outra é a seleção inglesa, e aqui a seleção inglesa já com jogadores envelhecidos, como o Jerry Lampard, mas que ainda disputava. Tinha o Joe Hart, que foi terceiro goleiro em 2010, tinha o Green, que acabou relegado para o banco depois de tantas saídas em 2010, e o terceiro goleiro, Butland. Tinha Welbeck, Young, Kelly, Terry, Walcott, Henderson, Carroll, que era muito criticado no Liverpool, Rooney, Glenn Johnson, Baines, Jones, Lescott, Milner, Parker. Ou seja, uma seleção razoável, chegou longe, mas acabou perdendo para a seleção portuguesa, que foi muito bem na série, chegando na semifinal, inclusive a seleção de Portugal. Vamos agora falar da Euro de 2016. A Euro de 16, que foi a última Euro com Portugal campeão. E aqui eu vou destacar algumas seleções também. Na Euro tinha a Alemanha, que era uma das principais candidatas ao título junto com a França. Eram as duas principais, porque a Alemanha é atual campeã do mundo, basicamente com alguns remanescentes de 2014. Dentre os remanescentes, Miller, Khedira, Hummels, Howitz, Schürrle, Podolski, Draxler, Kahn, Schweinsteiger, Ozil, ou seja, tinha alguns remanescentes lá. Tinha uma baita de uma seleção e não conseguiu chegar longe, porque perdeu para a França, que é considerada para muitos como uma das melhores seleções que a França já teve na história. Uma Alemanha que jogou muito essa Euro e acabou perdendo para a França na semifinal, inclusive não disputou a final. Perdeu para a França, correção, nas quartas de final. Perdeu nas quartas e não chegou à decisão a seleção da Alemanha, que foi semifinalista, corrigindo, não foi semifinalista, perdeu para a França, que foi para mim um dos melhores jogos dessa Euro, foi a semifinal Alemanha e França. A outra seleção era a Espanha, e a Espanha que era atual campeã da Euro, e tinha uma seleção muito boa, uma seleção razoável e não era uma seleção ruim. Tinha o Casillas no gol, tinha o Piqué, Aspilicueta, Bartra, Busquets, Iniesta, Morata, Koke, era o primeiro torneio da seleção sem o Xavi, que havia se aposentado, Vázquez, Fábregas, Pedro, o Sérgio Ramos, Thiago Alcântara, o De Gea, que era banco do Casillas, ou seja, tinha uma seleção muito boa comandada pelo Del Bosque, foi a última competição do Del Bosque com a seleção. E podemos dizer que não foi um trabalho muito bom. Caiu nas quartas de final da maneira que caiu, e acabou o Del Bosque se aposentando no futebol logo depois da Euro. Mas temos que recordar que a Espanha não era ruim, era razoável e tinha uma seleção para bater uma semifinal pelo menos. A próxima seleção, é claro, era a seleção da França, de Didier Deschamps, e era a primeira competição sem o Benzema, devido ao problema com o Valbuena. Dentre essa seleção tinha Griezmann,
que eram possivelmente depois do Benzema a estrela dessa seleção, Payet, Giroud, Evra, Kanté, que havia para sua primeira competição com a seleção, Schneider e Martial. Ou seja, uma seleção fortíssima, podia ter ganho essa Euro, não ganhou por falta de sorte, que acabou perdendo para Portugal de 1-0. E a última seleção é a Itália. E a Itália de 2016 não era a mesma Itália de agora. Tinha vários jogadores bons, seleção italiana muito razoável e que poderia ter chegado longe. Tinha alguns jogadores que poderiam ajudar, não acabaram ajudando. O que, para mim, que jogou melhor pela Itália em 2016 foi o Buffon, que foi o melhor jogador para mim da seleção em 2016 na Euro. Até contando, vamos contar também o Chiellini, que jogou muito também. Mas os demais jogadores foram muito mal. Não vou contar a Holanda aqui, porque a Holanda nem foi. Pra vocês terem noção, a Holanda foi uma vergonha nessa Euro. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo. Compartilhe o vídeo em grupos de Facebook, Telegram e WhatsApp. Compartilhe também em Twitter e Instagram. Me sigam nas redes sociais, @RafaHatman no Twitter, Rafael Hatman no Instagram e Rafael Hatman no Facebook. Vamos tentar bater a meta de 30 likes nesse vídeo. E acompanhe hoje o programa Fair Play às 21 horas na Rádio Cepan, radiocepan.com e Rádio Cepan no YouTube. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira a todos e bom final de semana.